Dia 158, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 2. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, o seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei. Assim, você também será bem-sucedido em tudo o que você fizer e por onde você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: Se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jetrer. Ele os matou em tempos de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias que trazia em seus pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam sempre e sentem sempre à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá que lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não tenho por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu, foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então Adonias, filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão. E ela perguntou: É de paz a sua vinda? Ele respondeu: Sim, é de paz. E acrescentou: Tenho uma coisa para lhe dizer. E ela disse: Fale então. Então Adonias disse: A senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele recebeu. Agora, um só pedido eu faço a você, e peço que não me seja recusado. E ela disse: Fale. Então Adonias disse o seguinte: Peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará o seu pedido, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao que Betseba respondeu: Está bem, eu falarei por você ao rei. Então Betseba foi ao rei Salomão para lhe falar em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se em seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. Ela se sentou à sua direita. Então Betseba disse: Só um pequeno pedido lhe faço, e peço que não lhe seja recusado. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Betseba disse o seguinte: Peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, o seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe: Por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele. E também o sacerdote Abiatar, para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: Que o Senhor me castigue se Adonias não falou essa palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou uma casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. O rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse: Vá para Anatote, para os seus campos, porque você é um homem digno de morte. Hoje, porém, não matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar, porque não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim então a palavra do Senhor que tinha dito a respeito da casa de Eli, em Siló. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu: Não saio, vou morrer aqui.
Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: Assim Joabe falou, e foi ele que me respondeu. E Salomão ordenou: Faça o que ele disse, mate-o, sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim, o Senhor fará cair a culpa do sangue de Joabe sobre a cabeça dele mesmo, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue desses recairá sobre a cabeça de Joabe, e sobre a cabeça de sua descendência para todo sempre. Mas Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. E ele foi sepultado em sua casa, no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe. Como sacerdote, colocou Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei. Ele disse: Construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aqui. Não saia daqui, nem para um lugar nem para outro. Fiquei sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse então ao rei: Está bem, esse seu servo fará o que o rei, meu senhor, está ordenando. Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Quis, filho de Macá, rei de Gat, e foram contar isso a Simei, dizendo: Eis que os seus escravos estão na cidade de Gat. Então Simei se levantou, preparou seu jumento e foi até Gat, para junto de Aquis, em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gat os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido até Jerusalém, a Gat, e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse o seguinte: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei, dizendo: No dia em que você sair para o outro lado, saiba que você certamente morrerá. E você me disse: Está bem, concordo? Por que então você não guardou o juramento do Senhor nem a ordem que eu te dei? O rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem e o seu coração reconhece todo o mal que fez até Davi, o meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu a ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob domínio de Salomão. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse a construção de seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao nome do Senhor. Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o 42. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma das suas propriedades, mas reteve uma parte do seu dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse o seguinte: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Por que você não mentiu para os homens, mas mentiu então para Deus? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e, levantando para fora, o sepultaram. Diga-me, foi por esse valor que você venderam essa terra? Ela respondeu o seguinte: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse o seguinte: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio sobre todos um grande temor, a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava jamais juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles.
que aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos foram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, foram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram o cárcere, e voltando relataram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que lhe viria a ser todas essas coisas. Nesse mesmo momento, alguém chegou a eles e comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando todo o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando ao sinédrio. E o sumo sacerdote então os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou como príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de seus pecados. E nós somos testemunhas de todos esses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então o sinédrio disse o seguinte: Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque há algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse se levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que eles vão embora, porque se esse plano ou essa obra vem dos homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra o próprio Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus se o soltassem. E eles rejeitaram do sinédrio muitos alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por nome do Senhor Jesus. E todos os dias no templo e na casa, até outras casas, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Salmos 125, do versículo 1 ao 5. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta do seu povo desde agora e para todo sempre. O século dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para o caminho tortuoso, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz seja sobre Israel. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte.